Que doido. Não entra. Ah, entrou. Olá. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Vocês me escutam? Oi, gente. Boa noite. Aline, Márcia. Tudo bem? Olá. Tô adicionando a Letícia. Oiê. Oi, boa noite. Tá Tudo boa, Lu? bem? Tudo. E você? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Meu áudio tá bom Então, aí? tá tudo bem também. Bom, primeiro apresentar você, né? Porque você está na nossa casa hoje, então vou apresentar você para todo mundo. Ou você pode se apresentar também, Letícia. Acho mais fácil você Tá. apresentar. Mas deixa eu só fazer uma introdução antes, porque tem muita gente sempre nova aqui no perfil. Pessoal, então assim, a gente está retomando as lives que a gente sempre fez, pouco a pouco, né? Então, semana passada a gente teve a presença do Dr. Daniel Becker, um super pediatra que a gente admira muito, e o bate-papo foi com ele. Tem uma pessoa falando que está travando. Tá travando? Tá travando, Letícia? Pra mim, não. Tá Não? perfeito Então tá pra mim. bom. E aí a gente fez uma enquete nos stories perguntando se vocês achariam uma boa ideia a gente falar sobre alimentação e sono, porque são dois pilares da vida da criança, estão super interligados majoritariamente todo mundo disse que sim, que seria uma boa ideia. Então a gente convidou a Letícia para estar aqui com a gente. A Letícia é nutricionista materno-infantil. Vou deixar ela se apresentar e aí a gente começa. Ei, gente, boa noite. Ó, a Dara está agitada aqui. Calma. Será que é o meu? O da Letícia tá travando, pessoal? Tá travando, meu? Tá, o seu travou para mim um pouco, mas não sei, o meu travou para você? E agora tá melhor? Não. Você tá meio embaçada assim a sua imagem, sabe? Eu tô no Wi-Fi aqui. Será que eu vou pro 3G? Não sei, o que que você acha? Tá meio embaçado assim, sabe? Como se estivesse falhando. É porque tá chovendo muito aqui em BH. Talvez a internet fique ruim. Deixa eu tentar colocar no 3G. Tá bom. Um pouquinho de paciência, pessoal. A tecnologia sempre dá trabalho, né? Ah, olha, tem uma pessoa falando que deve ser a internet, que para E ela tá agora? perfeita. Será que é a E minha agora tá melhor? internet? Não, tá igual. Mas ó, teve uma pessoa aqui que escreveu que deve ser a internet, porque para ela tá tudo perfeito. Então deve ser a minha internet. Tá, então deixa eu ligar de novo aqui o meu Wi-Fi. Para mim até tá melhor assim do que Tá melhor? antes, o Ah, seu. então tá. Por mim tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos. Meu nome é Letícia, eu sou nutricionista materno-infantil. É, Meu atendimento é bem voltado para o comportamento alimentar e para a importância da criação desses hábitos desde a primeira infância. Então, a minha missão de vida é essa, de criar adultos mais conscientes das suas escolhas, mais felizes com o seu paladar e com o alimento de verdade. Então, vamos ver em que eu posso ajudar vocês aqui, Legal. na sonhar. Bom, a gente abriu para várias perguntas lá nos stories também, né? Então, primeiro a gente fez uma enquete se seria uma boa ideia trazer uma nutricionista infantil para conversar, e depois a gente perguntou quais eram as principais dúvidas. E para todo mundo que está aqui, a gente listou essas dúvidas, a gente compartilhou já com a Letícia, então nós duas estamos com a mesma lista de perguntas. Tem muitas perguntas que têm muito mais a ver com o sono do que com a área da Letícia em si, tá? Então a gente vai fazer aqui um bate-bola. Eu vou responder as perguntas que disserem mais respeito à parte do sono exclusivamente, e a Letícia vai responder a parte que diz respeito a toda a área dela, tá bom? Então, vou pela ordem aqui, tá, Letícia? Não sei se você tá com o arquivo que eu te passei hoje, mas Eu não tô eu com vou ele aqui, guiando. não. Eu Mas, imprimi aqui, e aí eu vou ó, guiando, tá bom? perfeito. Então, vamos lá.
Pessoal, a primeira pergunta que a gente recebeu, que vocês nos fizeram, foi a seguinte: a alimentação da mãe causa cólicas nos bebês, né? Bom, então vou começar comentando e aí você me complementa se você tiver algum comentário. Então, eu tenho dois pontos para falar sobre esse assunto, né? O primeiro ponto é que, claro que existem bebês que têm cólica, mas a maioria das cólicas em bebês pequenininhos foi comprovado que é muito comprovado assim, toda a literatura de sono, livros escritos por pediatras, que esse mal-estar e esse desconforto nos bebês é muito mais porque eles estão sem alguma necessidade atendida do que necessariamente desconforto por cólica, né? Então, a gente tem vários posts, eu e a Jéssica, aqui no perfil. Depois deem uma olhada. Seu cachorro tá aí, né? Tá, querendo brincar demais. Depois deem uma olhada. Mas o que é importante falar, gente, é o seguinte. Tem até um pediatra, depois eu não lembro o nome dele, ele é australiano. Ele escreveu um artigo incrível e um dia a gente fez um post especificamente sobre um artigo dele que ele escreveu, onde ele fala muito sobre o emocional da mãe, e toda a questão de não se atender às necessidades dessa criança durante o dia e que essa criança vai acumulando estresse atrás de estresse por não ter as suas necessidades atendidas e que daí muitas vezes, ou no final do dia ou durante a noite, a criança precisa extravasar todo esse estresse que foi acumulado ao longo do dia, e aí vem todo aquele choro que popularmente a gente chama de cólica, né? Então, eu vou resgatar depois, vou colocar até nos stories o link desse post que a gente fez, porque, de novo, claro que existem bebês que têm cólica, mas a maioria dos bebês, principalmente aqueles que choram sempre no mesmo horário, né? Aquele choro típico de final do dia. E se você parar para pensar, cólica não, uma dor, né? Não vai dar sempre no mesmo horário, né? Então, todo mundo chama de hora da bruxa, né? Muitas vezes os pais acham que os despertares noturnos no meio da madrugada também são por conta de cólica. E não é, tá, gente? Esse choro de final de dia não é cólica, tá? É o que a gente chama de efeito vulcânico, que é o acúmulo desse estresse pelos quais os bebês passaram durante o dia, foram acumulando estresse em cima de estresse e eles extravasam no final do dia. E também os despertares noturnos são consequência disso. Então, isso é uma parte, tá? Da explicação de refluxo. Uma outra parte diz respeito a bebês que são amamentados, né, no seio materno, e que muitas vezes a mãe acaba ingerindo alimentos que para ela pode não cair bem, e aí para lidar com aquele mal-estar, o corpo dela produz toxinas, produz substâncias para que ela lide com o mal-estar de coisas que não caíram bem para ela. Então, sei lá, às vezes a mãe tá com queimação de estômago, tá com gases, comeu alguma coisa que deu dor de cabeça. O corpo vai reagir a qualquer um desses sintomas e produzir substâncias para lidar com aquele mal-estar da mãe. Essas substâncias que o corpo produz, sim, podem causar cólica no bebê, porque vão passar para o bebê pelo leite materno, tá? Então, são essas duas explicações quando a gente fala de cólica, tá? Que vocês precisam ter muito em mente, tá? Tá, eu queria complementar, eu acho que pode ser um fator, mas também podem ser vários que de fato podem estar causando essa cólicazinha no bebê, né? Eliminando tudo isso que você falou de não ser uma cólica de fato, mas vamos supor que é uma cólica. Às vezes o bebê não está com o intestino maduro para digerir aquele leite que ele tem recebido. Então é uma questão de maturidade, que ele vai evoluindo aos poucos e isso tende a sanar. Então tem que deixar ele evoluir e amadurecer. Tem algumas massagens que ajudam, né? A estimular esse movimento peristáltico do intestino. Tem também bolsinhas de ervinhas que você aquece e coloca na região da barriguinha para dar uma acalmada. Às vezes eu coloco até para dormir com ela, com a bolsinha quentinha, que é esse aconchego do estresse do dia também, com aquele cheirinho Sim, de lavanda que acalma. Então, sim. é muito importante observar o bebê, né? Entender cada choro.
a razão de cada coisa e como confortar e acalmar para esse mundo novo, para ele não ser um mundo assustador, né? E É, em relação à alimentação da mãe, eu acho tão delicado restringir, né? Eu tô vendo tanta mãe começando a aumentar e restringindo um monte de coisa da alimentação, leite, isso, aquilo. E quando a gente vai ver, é um momento tão difícil para a mãe já alimentar de qualquer coisa. Quando você tem uma restrição, fica mais delicado ainda. Então, os é, alimentos naturais, eles por si só não vão causar esse desconforto e essa cólica, a não ser que seja um alimento que já faça mal para a mãe, né? é, O que vai exato. trazer isso é o açúcar em excesso, os industrializados, esses alimentos mais ultraprocessados. Exato. Eu vou até emendar esse assunto da cólica com uma outra pergunta que estava mais aqui para baixo no roteiro, mas que eu acho que é pertinente e não necessariamente a gente está falando de cólica quando a gente fala desse outro assunto, mas é uma pergunta que fala se a introdução alimentar atrapalha o sono, né? E eu vou deixar você responder, mas eu queria falar uma parte dessa pergunta, porque eu tenho o meu caçula, né, que está fazendo 3 anos hoje, e até os 2 anos de idade, por exemplo, eu nunca pude dar grãos para ele, né? Era nítido, assim, que o dia que eu dava grãos, mesmo que fosse no almoço, ele ficava parecendo que ele tinha tomado uma droga, de tão agitado que ele ficava, e era nítido. E aí eu conversava com a nutricionista dele, falava com a pediatra, e todo mundo falava: Nossa, nunca ouvi falar nisso. E aí uma amiga minha, que tem filha mais ou menos parecida, na mesma idade, falou: Aqui em casa é igual, né? Então, essa coisa de ser a introdução alimentar, imagina, 2 anos, a partir dos 2 anos eu liberei feijão, grão de bico, imagina, E lentilha. você deixava de molho? Eu deixava, teve vezes que eu deixei 2 dias de molho, né? Como chama aquilo? É Fritado. fetato? Fetato, é. Menina, mas não, nada adiantava, né? E aí eu não dava, né? Eu substituía por outras coisas que tinham os mesmos nutrientes e tal. Mas essa questão da introdução alimentar atrapalhar o sono é uma coisa que não só com meu filho, mas eu vejo muito na prática, porque claro, né? Você estava falando, né, do sistema gastrointestinal está se adaptando. Alguns alimentos podem produzir gases na criança quando você inicia a introdução alimentar, mesmo que você não dê os óbvios que produzem gases, né, como leguminosas. Mas isso é uma caixinha de surpresas, muitas vezes, que os pais precisam estar muito atentos. E eu, pelo menos nos meus atendimentos personalizados, eu sempre falo para os pais em idade de introdução alimentar. Eu falo, observa o comportamento do seu filho, porque pode sim mexer com sono, porque a gente não sabe que alimentos vão ser muito energéticos para uma criança, né? Ou como que vai ser a reação do organismo dela em termos de ter gases ou não. Não sei se você tem alguma queixa em consultório desse tipo de relação entre a introdução alimentar e o sono. Tenho. Eu acho que o fato das leguminosas causarem gases, até o arroz integral, a batata doce, o brócolis, tudo isso a gente consegue eliminar de alguma forma, né? O fato a gente estava falando aqui de deixar de molho, só para explicar para quem não sabe, o feijão, se você deixar ele de molho, ele libera bastante gás. E depois você cozinha, lava ele bem, deixa de molho, troca essa água a cada 10 horas, 6 horas, deixa de molho umas 24 horas. Ele sai bastante gás, pode colocar umas gotinhas de limão ou vinagre para esse meio ficar mais ácido e liberar mesmo esses fitatos, que além de serem causadores de gás, pior ainda, eles atrapalham a absorção de nutrientes, né? A gente Ah, não chama sabia. de antinutrientes. Então, eles competem na hora que entram no nosso sangue e atrapalham a absorção de nutrientes que podem ser importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então, os mitos sobre os feijões, eu acho que é bem pontual. Para o seu filho, não fez bem. Para mim, faz bem. Para mim, não me atrapalha em nada. É, Né? Então, cada um é um. A gente não pode é, estar no princípio que exato, todos vão ter mal-estar com feijão ou que todos vão ter mal-estar com a batata, porque cada exato. um é um. É muito importante observar. Eu acho que essa pergunta também ela vem muito, pelo menos no meu consultório, ela vem muito associada da preocupação de se substituir uma refeição, né, uma mamada
por uma refeição na introdução alimentar? É uma pergunta que vai vir aí na frente também. Mas pode falar também, se quiser. E que a mãe fica preocupada. Nossa, mas com 6 meses, o almoço dele não vai grande quantidade de alimento. E aí meu filho continua com fome, né? Que horas que eu posso dar esse leite? Quando eu posso complementar com esse leite? E quanto disso não vai estar atrapalhando na rotina do sono da noite, né? Pela não estar saciada durante o dia e ter fome durante a noite, né? Eu acho que é um péssimo hábito que se criar de se ter fome durante a noite, né? A gente vê que até 1 ano o principal alimento é o leite materno ou leite de fórmula, né? E a alimentação é complementar a isso. Mas que depois de 1 ano, quando o bebê fica com muitas mamadas durante a noite, além de eu achar que isso atrapalha o crescimento e desenvolvimento da criança, por não estar descansada, por toda a questão hormonal que a noite tem, né? Atrapalha o apetite para o dia também, né? Como que eu quero que uma criança tenha fome durante o dia se ela tomou 500, 600 ml de leite durante a noite? Né? Inclusive, essa é uma das perguntas aqui também, né? A gente está falando tudo junto e não tem problema. Eu vou guiando porque eu tô com as... exato. Que é exatamente a outra pergunta, né? Então, só para concluir essa questão da introdução alimentar atrapalhar o sono, eu acho, né, assim, você tem muito mais propriedade para falar da relação dos alimentos com o trato gastrointestinal do que a gente, mas o que eu vejo na prática com crianças entre 6 e 8 meses, né, que estão ainda, né, bem nos princípios da introdução alimentar, é que depende muito da sensibilidade de cada criança a cada alimento, né? Então a mãe tem que estar muito atenta para perceber como que aquela criança está reagindo, né? Que nível de. E assim, é difícil você saber o que é que está causando muitas vezes uma agitação, um incômodo. Às vezes a criança não está chorando necessariamente. Por isso que eu linkei essa pergunta se a introdução alimentar prejudica o sono com aquela da cólica. Porque às vezes, porque a cólica, muitas vezes os pais dizem que é cólica, né? Porque tem choro, a criança se estressa, até puxa as perninhas e os pais prende. E a gente já falou se aquilo lá é cólico ou não. Mas aqui, quando a gente fala de uma criança maior que está em introdução alimentar e se isso prejudica o sono, não necessariamente essa criança vai colocar a boca no trombone quanto uma criança pequenininha, né? E aí muitas vezes os pais não percebem que pode ser algum incômodo, né? Algum desconforto que não é suficiente para a criança chorar, mas deixa ela assim com mal-estar, com alguma coisa que ela não sabe o que é, porque é o corpo muitas vezes se adaptando a esses alimentos, né? E precisa prestar atenção, né? Então, nossa, menina, para eu chegar aqui no meu filho, eram as leguminosas, você não imagina, porque eu via que ele ficava muito agitado. E assim, foram meses para eu descobrir. De eliminação, né? E não é isso, não é aquilo. Exato. E é por isso que a introdução alimentar não tem que ser nada pontual, né? De repente eu vou lá e coloco um monte de alimento, a criança não sabe nem o que fazer com aquele alimento dentro da boca, não sabe como digerir ainda. Então pode ser bem gradativa e bem devagar, não precisa ter pressa, né? E assim fica Tem a vida inteira para comer, né? Hã? Tem a vida inteira para comer, né? Tem a vida inteira para comer. E aí, assim, fica mais fácil observar, né? O que de fato a criança tem mais facilidade de digerir, o que gosta, o que não gosta, né? Exato. Não, isso é bem legal, né? Também para você entender as preferências, né? E como vão mudando as preferências, né, da criança. É impressionante. Muito, estimular, né? todos os sabores é muito importante, mesmo que a princípio pareça, nossa, mas muito azedo ou muito sem gosto, né? Mas é isso, a gente precisa estimular todos os sabores na nossa língua, né? Pra Sim. gente gostar de todos. E tem isso também, né, Letícia, de ir mudando o paladar conforme eles crescem, porque eu percebi isso sempre muito nos meus 2 filhos. Por exemplo, no começo, a nutricionista falava para mim, se tá difícil o mamão, que meu filho nunca foi de gostar de mamão, põe umas gotinhas de limão, mistura com alguma outra coisa, que às vezes é outro sabor que ele tá dando preferência no momento, e aí futuramente você tenta retirar
esse extra que você colocou numa mão e volta para uma mão in natura. E eu sempre vi aquele, né, essa coisa de, não gosta disso, de repente começa a gostar, e conforme foi crescendo, vai aprendendo, né? A gente vai, não sei, E eu faço meio que observar o que de fato não está gostando, né? Muitas vezes eu vejo a família falar, nossa, mas não gosta de banana de jeito nenhum, ou das frutas muito mais adocicadas de jeito nenhum. E aí você já parou para reparar se você está dando as adocicadas mais de manhã ou mais à tarde, nos horários que eles estavam com menos apetite mesmo, ou com sono, cansado, né? Tudo é importante de observar e estimular. sim. Não gosta muito de coisas mais ácidas, vamos supor. Então, tá bom, diminui a frequência que você oferta essas coisas ácidas, mas oferte também. Uma vez por semana, a cada 10 dias, não sei. Mas é preciso conhecer isso, né? Se você não ofertar, se você não apresentar esse mundo pro bebê, ele não vai te pedir, ele não sabe que existe. Não tem a referência, né? É, Então, olha só, você estava falando sobre a questão de mamar muito à noite, né? Essa é uma das outras perguntas que tem aqui, né? Onde a pergunta foi: meu bebê mama muito à noite e acorda sem fome. O que fazer, né? Ela não falou a idade da criança, mas acho que é muito do que você estava falando, né? É, é isso, não tem muito segredo, né? Se eu sempre falo, inclusive no curso a gente fala isso, nos nossos atendimentos personalizados a gente fala isso, que o organismo é suficientemente inteligente para saber quantas calorias tem que consumir ao longo de 24 horas versus o que você gasta. Se você está ingerindo tudo isso durante a noite, por que que ele vai consumir durante o dia, né? Não vai consumir, até porque a criança não tem gula, como a gente tem, né? O adulto. Às vezes tem então uns deveria gulosos, ser, né? né? A gente devia ser da mesma forma. Só beber quando Exato. tá com fome. Exato. Então, se ele está sendo suprido durante a noite, é claro que não vai sobrar apetite para durante o dia, né? Não sei se você tem alguma explicação mais Ô, Lu, e técnica. muitas vezes eu acho que o bebê acorda de madrugada de sede, não é nem de fome. E as famílias, talvez por insegurança, por medo, né, por não observar, né, o que o bebê está querendo mostrar, dão muita mamadeira e aí acaba acostumando a encher, né, a sempre dormir cheio, lotado. Eu acho que essa também não é uma prática legal. O que que você acha? Não, eu também não. Assim, tem duas coisas. Primeiro, eu recebo muita indicação de nutricionistas que encaminham pacientes porque falam, nossa, eu preciso da ajuda de uma consultora de sono porque o meu trabalho não vai fluir com essa criança em relação à alimentação diurna dela, se a gente não corrigir a parte noturna, mas a nutricionista fica de mãos amarradas porque não consegue restringir essa alimentação noturna sozinha, né? Então, acho que é muito interessante te ouvir falando nisso também, porque é isso, né? E as mães ficam muito inseguras de restringir a alimentação noturna quando a gente está falando de uma criança que tem idade para não se alimentar mais à noite. Claro que um bebê pequeno ainda tem necessidade de se alimentar à noite, e não é dessa faixa etária menor que a gente está falando aqui, né? Mas um bebê que já está bastante mais encaminhado na introdução alimentar, que recebe doses boas de leite durante o dia, né, e que o pediatra já liberou para que não precise mais mamar à noite, mesmo assim a gente vê que as mães têm muita insegurança em proceder, porque vira um ciclo, né, Letícia? A criança, o organismo, o relógio biológico da criança se acostuma a receber alimentação naqueles horários noturnos, então o organismo sente fome naqueles horários noturnos, e aí A você gente tá nunca treinando, consegue. tá treinando isso, né? Tá treinando o metabolismo. E você nunca reverte esse ciclo, porque você está sempre com a torneira aberta durante a noite e com a torneira fechada durante o dia. Então, você precisa fechar a torneira em algum momento à noite, gradualmente, para que a criança Isso que eu ia inverta esse falar. ciclo, Na verdade, não né? é de um dia para o outro, né? Às vezes tem uma mamada, sei lá, que é 4 horas da manhã, vamos supor. Você pode ir aumentando, né? 4h30, 5 horas, até chegar numa mamada de um café da manhã já, de um desejo, sei lá, 6 horas, 6h30 da manhã. Isso É pode ser feito isso, de forma gradativa, não é pontual, né? é E aí, isso, você vai exatamente. fazendo isso também, essa oferta durante o dia vai melhorando. Então as coisas vão se É, unindo, né?
e se encaixando para poder É, acontecer. inclusive no curso a gente fala muito sobre se a criança só mama no peito, como que a mãe faz para retirar as mamadas do peito gradualmente na madrugada, se a criança só mama mamadeira, como que a mãe também faz para montar um cronograma para retirar essas mamadas de mamadeira gradualmente, porque e tem mãe que não quer tirar gradualmente, tem mãe que quer tirar tudo de uma vez, né? Então é muito importante que se saiba como fazer isso, porque a gente vê que essa questão para crianças que têm a dependência da alimentação noturna é um dos pontos que deixam as mães mais inseguras, né? E isso acho que prejudica o trabalho de vocês também, quando vocês pegam pacientes que têm crianças que não se alimentam bem à noite, porque mamam bem de dia, porque mamam muito à noite, né? Tem sim. E eu acho que o sono, ele é, eu falei aqui já, é muito importante para todo mundo, né? O sono é no sono que a gente se revigora, que a gente se restabelece, né? Que a gente. Então, pro apetite é importante, É para lógico. estar bem, né? Com humor bom é importante. Então, uma noite boa de sono é não só para a mãe que não vai estar ansiosa porque dormiu bem também, para o bebê é muito importante. É, Né? Toda a é, rotina, para é. todo aprendizado. Exato. Não, para tudo, né? Tudo. Né? A gente também tem muitos posts aqui que falam sobre a liberação do hormônio da saciedade, do hormônio da fome, né? Que tudo acontece à noite, a regulação, né? Então, é muito importante, né? Por isso, assim, por isso que tem tantos estudos que mostram que casos de obesidade com crianças que têm hábitos de sono ruim ou adultos que têm hábitos de sono ruim, porque não tem a regulação desses hormônios bem feita, porque não dormem muitas vezes bem, né? É um ciclo, né? Uma outra pergunta até que idade o leite é importante, você já respondeu, né? Então, gente, só reforçando, o leite é o principal alimento durante o primeiro ano de vida do bebê, seja o leite materno ou para quem não amamenta, o leite de fórmula, ele é o principal alimento e a introdução alimentar a partir do sexto mês, né, ou quando o pediatra recomendar, entra como complemento até um ano de vida. E a partir do 13º mês de vida, o leite continua muito presente, mas ele vai gradualmente perdendo relevância até o final do segundo ano de vida da criança, tá? A Letícia deu uma travada. Joia aí, por favor, porque a Letícia, ixi, ela caiu. Deixa eu ver se ela volta, que eu vou continuando aqui, tá? Deixa eu ver. Se ela voltar, eu incluo ela aqui. Tá aqui. Pronto. Deixa só ela voltar para eu ir para a próxima pergunta. Ah, tem uma boa aqui. Ela tá voltando, gente. Eu já aceitei a solicitação dela. Aqui. Oi, Voltei. voltou. Tem uma outra pergunta aqui muito boa que eu vi até o pessoal comentando aqui nos comentários, que é o seguinte: bebê que come mais, dorme mais, né? Eu vi até uma pessoa falando, ai, nossa, achei que com a introdução alimentar fosse dormir mais. Então, gente, esse é um outro mito, né? Esse é um grande mito, aliás. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em que sentido? Uma criança que se alimenta bem durante o dia tem menores chances de acordar durante a noite só porque ela está se alimentando adequadamente durante o dia. São coisas diferentes, tá? Então, se ela não tiver hábitos saudáveis de sono, o que significa ter hábitos saudáveis de sono? Uma rotina diurna bem equilibrada, né? A forma como ela adormece durante a noite e durante o dia adequada para que ela consiga emendar os ciclos de sono, uma boa conexão emocional com os pais. Se ela não tiver todas as necessidades dela satisfeita durante o dia, e não só a questão da fome, ela vai continuar acordando, tá? Então, não olhem só para a fome. Não, não significa só que a criança acorda à noite por fome. Esse é o grande ponto. Por isso que eu falei que é um mito, né? Acordar por fome é uma das razões pelas quais a criança acorda, mas não a única. Aliás,
Na maioria das vezes não é fome, a não ser que a criança não coma nada durante o dia e só se alimente à noite. Aí sim ela está com fome porque ela está com esse hábito de alimentação invertido. Mas se ela se alimenta bem durante o dia, provavelmente não é por fome que ela está acordando durante a noite. E você precisa revisar todos esses outros elementos que a gente não vai explorar aqui, mas que a gente fala muito deles no curso, para que tudo esteja favorável para que ela durma bem durante a noite. Isso é muito importante, porque existe esse mito, sabe, Letícia, que os pais ficam sempre esperando o próximo grande passo que o bebê vai atingir, achando que daí vai dormir bem. Então, o que a gente mais escuta é: quando sair do peito e for para a mamadeira, vai dormir melhor porque leite artificial sustenta melhor. Mito. Quando começar a introdução alimentar, vai se alimentar mais, vai forrar a barriguinha, vai dormir melhor à noite. Mito. E quando passarem o nascimento dos dentes, vai dormir melhor à noite. Mito. Então tá cheio de mito e dá muita pena, porque os pais ficam esperando o próximo grande evento na vida da criança passar, achando que daí ela vai dormir. E quando, na verdade, existem muitas outras razões de rotina, de hábitos, de conexão emocional com os pais que estão por baixo e que estão ali permeando a razão pela qual a criança acorda à noite. E os pais sempre acham que é outra coisa, entendeu? Então, essa questão da introdução alimentar favorecer o sono noturno entra também como um grande mito, né? E não é, e eu vou bater o pé de que isso não é um hábito bom de se criar, né? Se você for pensar, um dia que você almoça além do que você gostaria, num dia de trabalho, você fica morrendo de sono, não é um sono gostoso, não é um sono melhor, né? Pode ser um sono pesado, mas não é um sono, não significa dormir mais, não significa dormir melhor, né? E a gente não tem que criar o hábito de se encher mais do que deveria para poder apagar pesado e acordar daqui a pouco, né? Eu não acho que esse hábito é legal, eu não acho que essa relação com o Não, alimento deve ser criada, né? concordo. Então, e aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem na mesma linha, né? Que também é outro grande mito, que é colocar engrossante na mamadeira ajuda a dormir melhor. É, então, assim, vou deixar você falar do engrossante, porque depois a gente fala do sono, mas o engrossante é terrível, né? Você imagina que você está acrescentando alguma coisa que não tem nada de nutriente e Zero. provavelmente tem açúcar em excesso para poder encher uma barriga. Você imagina o tamanho de um estômago de um bebê para a gente poder encher ele de forma pesada. E aí a gente está atrapalhando toda essa questão de digestão, toda essa questão de saciedade, fome. A gente precisa começar a entender que horas que a gente está com fome, que horas que a gente está satisfeito. E isso é criado nos bebês. Na verdade, eles já vêm com isso pronto, né? A gente que atrapalha ao longo da vida. Todos temos isso pronto, né? Então, a gente está colocando um negócio que está pesando um estômago para causar uma falsa sensação de sono. Porque quando eu estou com o estômago pesado e muito cheio, eu fico com sono porque eu não consigo fazer mais nada. Meu corpo está É, todo ali trabalhando para digerir aquilo, né? Então eu fico é. sem conseguir ter as outras funções do dia. E para uma criança que está em desenvolvimento, né? Em processo de aprendizado assim imenso, eu acho um erro muito grande. É, eu já peguei muitos clientes de consultorias personalizadas, porque no curso a gente não entra tanto nesse nível de conhecimento, né, das clientes, porque numa consultoria personalizada a gente faz todo o acompanhamento das famílias, né, mas no curso a gente não tem como saber qual é a realidade de cada família, porque elas recebem toda a informação nossa, mas a gente não sabe da informação delas, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer é que é muito frequente o que eu vejo, não sei você, mas assim, Eu não quantidade vejo de muito, não, família, graças a Deus. nossa, muitas, principalmente no Nordeste, muitas, assim, de Eu colocar vejo pouco. engrossante em todas as mamadeiras, assim. E é complicado, né? Porque existe assim uma grande esperança de que isso vai resolver, e de novo entra com aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, coitada dessa mãe, ela tá esperando que isso seja a salvação, né?
e não resolve. Nada dessas coisas que são esses mitos resolvem. E é uma pena, porque é isso, né? Tem um monte de porcaria nos engrossantes, né? E aí é aquela coisa que é muito brasileira, né? Nós somos todos dessa forma, assim, somos criados mais assim, de querer sanar aquele problema sem tratar a raiz dele, né? Então, de camuflar aquele problema com a forma mais fácil, entre aspas, de se fazer e não tratar, né, a raiz. E a gente não tem mania de prevenir, né? A gente tem o hábito de É, prevenir, a gente tem o hábito de tratar depois que o problema já está implementado. é, E usar o engrossante é tratar de uma forma que você vai causar um problema no futuro, ter que tratar de novo, né? exato. Então, Exatamente. é um Exatamente. caminho na Então, ó, contramão, eu acho. muita gente aqui comentando sobre essa coisa de, puxa, eu tô aqui à espera de um milagre, já usei engrossante, já tentei de tudo e não resolveu. É exatamente o que você está falando, né, Letícia? As pessoas muitas vezes, assim, e falando um pouco até do nosso trabalho, né, existe um grande desconhecimento do que é a consultoria de sono, do que são os elementos necessários para se desenvolverem bons hábitos de sono e os mitos que popularmente todo mundo conhece é o que está difundido por aí, ao invés de ser difundida a raiz, né? O que vai fazer seu filho dormir bem? Né? Pouca gente sabe, pouca gente vai a fundo para entender e vai colocando, tentando colocar soluções paliativas que geralmente não funcionam, né? E é uma pena, porque é exatamente o que você falou, e depois lá na frente essa criança pode estar com vários outros problemas de saúde, porque não dorme bem, porque a alimentação está toda errada, porque assim também, né, o que você deve ver na prática é que quando não dorme bem durante a noite, fica super enjoado na hora de comer, que é o que a gente vê. Aí a mãe dá Sono qualquer coisa para a cansado, criança né? pelo menos comer um pouco, exato. E aí vai dando qualquer coisa E para olha essa que criança comer, né? e olha que caminho contrário, o engrossante é cheio de açúcar normalmente. Eu não conheço nenhum que não seja. E o É, açúcar faz o quê no corpo, né? Ele agita. exato, E olha só exatamente. que caminho totalmente contrário, É total, que não mas é isso, né? A força dos mitos, né? e tem muita informação confusa na internet, né? E a gente no desespero acaba buscando e indo pelo caminho que a gente acha mais tranquilo de se fazer, né, na nossa E a casa ou indústria também, né? A indústria, né? Porque os fabricantes de engrossante têm que fazer o seu próprio marketing, né? Para vender. é, Então, é bem complicado, né? Porque vai enchendo a cabeça de muita gente de informações que não são 100% adequadas, né? Principalmente para essa faixa etária, né? É bem complicado. é. Porque você Ô, me poderia tira uma fazer, dúvida. Posso pedir uma dúvida? claro, Quando são gêmeos, você aconselha a, se possível, separar o quarto sim, a gente para o aconselha sono? temporariamente, até que. E não só gêmeos, tá? Irmãos que partilham o mesmo quarto de idades diferentes. No início do processo, quando você está ajustando o sono de cada um, o É ideal é importante que se cada um no seu separe. cantinho. E aí, quando eles estão mais ou menos equiparados, no mesmo estágio em relação ao sono, você pode juntar, Ah, é ótimo. tá? Obrigada. É, aqui, outra. Quais alimentos atrapalham o sono do bebê e quais evitar na hora da janta? Quer responder? Senão eu respondo. Quero. Eu acho que nenhum alimento por si só tem o poder de atrapalhar o sono, nenhum alimento natural, né? Ou de emagrecer, ou de engordar, né? Tudo a gente tem que ver a rotina, um conjunto de como está sendo ofertado, como está sendo temperado, né? Mas os alimentos que agitam, eu acabei de falar, o açúcar agita muito. Então, é açúcar simples acrescido, né? A gente está falando de bebês aí maiores, os de 6, 9, 10 meses, um ano, não vão estar recebendo isso, mas quando a gente começa a ofertar, muitas famílias começam a ofertar os industrializados antes dos 2 anos, por exemplo, então tudo isso atrapalha muito, todos os industrializados em geral, os biscoitos, os leitinhos achocolatados, os iogurtes com açúcar, tudo isso acelera mesmo, a gente chama de sugar rush, né? Que deixa
pode comer chocolate o dia inteiro para você ver como é que você vai ficar na pilha à noite. E aí, falando sobre os outros que também deixam mais agitados, vão ser os alimentos ricos em cafeína, então os chás que agitam, o café, as bebidas alcoólicas, aí eu tô falando da mãe passando pro bebê através do leite, né? E os temperos, açafrão, temperos mais fortes, assim, Mais picantes, pimenta, né? mais picantes, curry, alguns têm o poder de agitar o É, gengibre. é. Então, assim, não é nunca vou dar gengibre pro meu filho que está em processo de introdução alimentar, porque ele já é uma criança mais agitada. Não é isso. Nenhum alimento por si só vai ter essa capacidade, né? A gente pode colocar num horário, na rotina associada a outro alimento que não vá trazer essa agitação. E a quantidade certa também, né? Então, pelos alimentos, eu acho que é isso. Sim. Eu acho que também as leguminosas, né? Evitar no jantar principalmente, né? Que a gente falou bastante delas aqui, né? É, Ao iniciar a introdução alimentar, como garantir que o bebê está ingerindo as calorias necessárias? E junto com essa pergunta, as mamadas devem ser substituídas pelo alimento sólido ou o ideal é complementar as refeições com elas? A gente já falou um pouquinho, né? Como a introdução alimentar vai ser um processo, a gente vai continuar garantindo um aporte calórico no leite, né? No leite que o bebê está consumindo. Então, no leite materno, no leite de fórmula. E aí, gradativamente, e eu faço esse processo em consultório de forma assim, bem de acordo com a rotina da família, com a necessidade calórica daquele bebê. Então, bem devagar, a gente vai aumentando a oferta de alimentos. Então, a partir do momento que a criança consegue receber mais alimentos e ingerir mais alimentos, a gente vai diminuindo as mamadas ou espaçando essas mamadas com as refeições. O que eu acho legal de se criar é só não. Você está ofertando uma fruta para o bebê na cadeirinha, você não tira ele direto da cadeirinha e coloca no seu peito. Você pode fazer alguma coisa que ele entenda que ele não está saindo dali direto, porque ele ainda não sabe que o alimento sacia. Ele está aprendendo que o alimento sacia. Se você traz ele direto para o aconchego do peito, que é uma coisa que ele já está acostumado a ser saciado, ele não vai querer nem sentar mais naquela cadeirinha. Então, talvez você tire ele da cadeirinha e dê um banho, ou vai olhar uma janela, passear no jardim, alguma coisa que demore 10 minutos, só para ele entender que não é uma coisa mecânica e também criar um lugar de se dar esse peito logo depois da refeição, para não entender que está ali na mesma hora. E aí, aos poucos, esse tempo a gente vai aumentando, né? De 10 minutos para 15, para 20, até chegar no intervalo que a gente achar interessante para esse bebê. Então, lembrando que é um processo a introdução alimentar. A gente vai fazer isso do 6º mês aos 12 meses. Nós temos 6 meses para fazer isso de forma gradativa até chegar no número de mamadas menor do que o número de refeições. Legal. Gente, ó, tem muita gente perguntando sobre a mamada dos sonhos. Eu vou fazer uma pausa nas perguntas só para responder, porque tem um monte de gente perguntando e acho que eles vão me crucificar se eu não responder. Gente, é o seguinte, a mamada dos sonhos, não existe regra até quando ela tem que ser ofertada, tá bom? Quando o pediatra disser que a criança não pode, não precisa mais mamar à noite, a mãe decide o momento em que ela vai parar de oferecer essa mamada para a criança, tá? Não tem regra. Se você falar, putz, eu não estou preparada, o pediatra já liberou, mas eu fico insegura, você tem que estar no comando, você, mãe, tem que estar no comando, você tem que estar segura do que você está fazendo com seu filho. Agora, lembra do que a gente está falando aqui, que isso é uma coisa que eu reforço sempre muito. Quanto mais a criança tiver oferta noturna e ela já tiver idade para não se alimentar durante a noite, menos ela vai consumir durante o dia. Então, cuidado também para você não ficar postergando a decisão de tirar a mamada do sonho se é uma criança que já tem idade para não se alimentar de nada durante a noite, porque você pode estar impedindo que ela se alimente ainda melhor durante o dia, porque ela vai receber uma certa quantidade de calorias durante a noite, mesmo que seja uma única mamada, né? Mas é isso, e assim, às vezes a criança, quando os pais tiram a mamada dos sonhos, ela continua acordando naquele horário, porque por mais que você pegue a criança dormindo e volte com ela dormindo,
às vezes ela continua acordando porque o relógio dela se acostumou a receber alimento naquele horário, né? Então, não interpretem isso também como fome, só porque ela pode continuar acordando. Muitas vezes é o hábito, tá bom? Só um E parênteses, tem um porque senão. respaldo de um profissional para entender, né, se essa criança está consumindo realmente o tanto que ela precisa durante o dia. Isso é quantificado. Então dá para quantificar, entender, ah, tá tranquilo, dá para tirar essa mamada com muita segurança. Então eu acho que a informação ela é muito importante para ter essa segurança de fazer essas transições, né? Porque transição sempre dá medo, né? Super. É, não, exato. E eu sempre falo, sabe? A mãe tem que estar sempre muito segura para fazer qualquer É, mudança. Porque se a mãe não está segura, não vai funcionar. Não não vai. funciona. Não vai, E a gente só tem né? E para segurança com tudo. informação de qualidade. Jeito. Exato. Exatamente. Você se cercar de informação é tudo, né? É, e às vezes, por falta de informação, você fica com medo de dar um passo e você poderia já ter dado dois ou três se você tivesse ido atrás da informação, né? Em qualquer coisa relacionada à maternidade, né? Ah, olha aqui, Sim. essa pergunta é boa também, que também você falou disso e eu não respondi. Que ela perguntou: posso oferecer água no lugar durante a noite para substituir as mamadas? Então, a Letícia até falou: ah, mas às vezes a criança pode acordar por sede e tal. Olha só, se for uma criança que estiver hidratada, né, que for uma criança que durante o dia está sendo hidratada, ela não vai acordar à noite por sede. Ela não vai acordar à noite por sede, né? A não ser que esteja calor. Se tiver Muito calor. calor, né? Se tiver muito calor, a gente acorda por sede, a criança também vai acordar por sede, às vezes acorda suando, porque você nem tá tanto calor, mas você pôs muita roupa e a criança suou, e aí perdeu líquido, vai estar com sede. Então, eu acho assim, tem que prestar atenção nesses fatores e não virar um hábito de todo dia, quando a criança acordar durante a noite, você substituir o leite por água, porque daí você só está alimentando o hábito da criança precisar de uma ajudinha para voltar a dormir. E aí, tanto faz se é o leite ou se é a água, você não está alimentando que a criança durma de forma contínua, se ela já tem idade para dormir de forma contínua, simplesmente porque você tirou o leite, se você está dando sempre água, né? E assim, gente, não estou falando que não pode dar água se a criança estiver com calor, se o dia estiver quente, não é isso, mas uma coisa que seja rotineira, de que todo dia a criança precisa da água para voltar a dormir. Ah, mas eu tirei o leite, daí eu não estou prejudicando a alimentação diurna. Ok, não tá. Mas também você não está alimentando o hábito da criança dormir de forma mais contínua, que é o que vai ajudar em todo o desenvolvimento dela, na regulação hormonal, né, em todo o processamento de informação de aprendizagem do que ela absorveu durante o dia, liberação de hormônio de crescimento, enfim, gente, tem inúmeras funções o sono, né? A gente não vai ficar falando de todas aqui, mas uma criança que já tem idade para dormir a noite inteira, você ficar oferecendo água, não é ideal, não é recomendado, né? A criança tem Não é um idade. passo, e não é um passo intermediário entre a Não, evolução. não é. Não é, não é. Não é porque para a criança ela continua recebendo uma certa ajuda para sugar alguma Você fica coisa. sugando. Não é. Então, crianças que têm o hábito de mamar para dormir, a nossa recomendação nunca é de trocar o leite por água, nunca. E sim de você gradualmente, né? No curso a gente até ensina como montar um cronograma de redução de mamadas e existem várias formas. Você pode reduzir essas mamadas eliminando uma por vez, cada uma você pode ir reduzindo os ml. Existem várias formas e os pais que decidem a forma que eles vão trabalhar. Mas trocar leite por água, não, porque você não quebra o hábito da criança precisar mamar para voltar a dormir. Entendeu? Uma outra pergunta que fizeram, fizeram duas perguntas que já passaram, mas que eu acho legal a gente responder. Uma pessoa perguntou: o que seriam esses engrossantes? Eu queria que você comentasse um pouco, porque às vezes as pessoas sabem o que é, mas não Pode conhecem por falar. engrossante. Pode falar a marca, claro. Bom, É não só mucilon, Silon, farinha Mate, láctea, é. são esses aí. Mas olha, enquanto a gente estava falando dos engrossantes, eu estava pensando, né? Por exemplo, o meu filho, ele é muito pequeno, o meu caçula, ele é percentil 3 na curva. Então, eu sempre tive muita preocupação de que ele comesse bem. E ele não cresce porque ele tem mil problemas respiratórios e eu tenho certeza que isso faz ele ficar em sono leve e ele não aprofunda no sono.
apesar de que dorme a noite inteira, mas não libera os hormônios corretamente por problema respiratório. Mas ele também nunca comeu tão bem, porque tá sempre, né, assim, meio cansadinho, porque não dorme direito à noite e tal. E aí eu sempre dei mingau, né? E aí, enquanto a gente estava falando dos engrossantes, eu pensava, puxa, eu sempre fiz mingau de aveia, né? Comprava aveia orgânica, comprava quinoa, triturava quinoa, fazia mingau de quinoa com damasco, uma delícia. Então, os engrossantes podem ser substituídos por esses tipos de farinhas naturais, não? Pode, mas aí a gente vai voltar aqui lá, o engrossante como função Não de como função. Não. saciar para poder dormir melhor, né? Não como função. Eu digo assim, por exemplo, hoje meu filho não jantou bem, eu não quero que ele vá dormir de barriga vazia, então eu vou substituir o jantar por um mingau de aveia com fruta, né? Assim, Eu acho que as substituições, assim, elas são muito perigosas, né? É, o que é não jantar bem? Quem é você para definir se ele jantou bem ou não? Ele que sabe, né? Então, a não ser que hoje ele esteja mais agitado, não queira ficar sentado na mesa para jantar, mas se ele comeu pouco ou se ele comeu muito, quem vai saber é ele, né? E a gente vai criando isso ao longo dos meses de introdução alimentar. Então, o mingau, na sua casa, por exemplo, ele já tem 3 anos, né? 3, Ele pode entrar com uma ceia pontual. O jantar é esse, a ceia é essa. Para te deixar tranquila. não por Então, ele. assim, eu acho que uma coisa é definir. As refeições são ofertadas de acordo com os horários que definimos e com a composição que definimos. A gente não substitui uma por outra. Mas, sim, podemos ter uma última refeição depois do jantar, antes de dormir. Podemos ter uma ceia. Legal. O mingau é super confortável, super É, gostosinho, né? antes de Para uma criança dormir. que está doente. Ou se você quiser um dia na sua rotina da sua família, eu não quero fazer jantar todos os dias. Quero que um dia tenha um sanduíche, um dia tenha um mingau de jantar. A gente pode colocar isso dentro de uma rotina, mas isso a gente definiu que isso está dentro da rotina. A substituição, ela pode virar um ciclo vicioso, né? Legal, E aí você legal. está substituindo o quê? Ele vai começar a negar o mingau, você vai substituir pelo quê? E aí é É, nessa hora que a gente caminha para os industrializados, para os processados. porque você não Ele não fica estava mais, você não tem comendo mais nada. opção, né? Ele não estava comendo nada, eu preferi dar todinho do que nada. E muitas vezes é melhor não comer nada do que tomar todinho, Claro, claro. né? Então a gente vai virando um caminho Não, sem muito volta. legal isso. O último paciente que eu atendi de 3 anos, que a mãe foi indo nessa armadilha, porque a criança não sabe o que é melhor para ela, né? Não, Ela, a gente que tem que definir. Então a mãe claro. foi indo nessa armadilha, chegou num ponto que a criança de 3 anos só tomava mamadeira, comia pão de queijo e aquelas papinhas industrializadas. Ela comia 3 coisas na vida dela. Nossa, 3 coisas. Uma gente. criança de 3 anos é muito pouca coisa, né? Então foi por isso, não comia nada, aí eu dei isso, não comia nada. E aí o leque só É, foi diminuindo, né? porque chega uma hora que, né, não tem mais pra onde Você ir, vai né? fechando o leque, né? Você vai fechando. Daqui Maravilhoso a pouco eu isso. não come nem isso. Não, é que no meu caso, ele tá sempre encatarrado, muito encatarrado. Então, Ah, o que eu percebo é que ele não consegue, às vezes, mastigar. Aí eu falo, putz, eu vou e pra uma você coisa faz com mais leite líquida. Ele não toma leite, ele nunca tomou. Nunca na vida. Ele não conseguia mamar no peito. Amamentei até os 10º mês de vida, mas com muito esforço, porque ele não conseguia respirar enquanto ele mamava. Mamadeira ele nunca tomou. Aí eu tentei todos os leites vegetais que existem, ele nunca pegou porque ele não sabia sugar na mamadeira, ele não conseguia respirar. Mas Até o hoje ele não mingau, você não faz consegue. com leite vegetal? Então, eu faço às vezes, mas assim, isso ele era bem pequeno. Hoje em dia eu não dou mais mingau. Não dou mais, não dou Porque o nada. leite, o leite de vaca, né, e seus derivados, eles ajudam na formação de muco. Não, ele não toma nada de leite nem derivado, zero, zero, por causa do muco. A gente tá trocando É, figurinha aqui, né, Lu? vamos lá. É, minha filha tem 15 meses e não aceita alimentos, só o peito. Devo me preocupar? Ah, eu vi essa pergunta aí. Deve, né? Deve se preocupar. E aí começar a entender se essa não aceitação dos alimentos, onde que está a questão da não aceitação?
Será que não é um apego da mãe? Eu vejo muitas mães com coração partido quando começa a alimentação, né? Antes eu era a única fonte de nutrição desse bebê. E a nossa relação com o alimento, ela é muito materna, né? Nós somos, sem querer entrar no feminismo ou no machismo, mas as mulheres são criadas para nutrir. Nós somos criados para nutrir. Nós temos uma placenta, né? Que nutre um feto. Então, a nossa relação com o alimento, ela é muito materna. Então, é importante entender aí esse apego com o peito, onde que está a questão dele, né? E aí, muitas vezes, deixar o pai ofertar alimentação, ou quem tiver nessa rede de apoio por algum tempo, para depois a mãe assumir de novo, né? Para quebrar. Muitas vezes isso acontece por um apego mesmo, não é que não gosta dos alimentos, mas é porque precisa daquela atenção da mãe na hora de se alimentar, né? E aí é no peito que. Eu gostei muito do que você falou, né? Porque às vezes a mãe não tá conseguindo, né? Dizer tchau em algum momento só, né? Tá tudo certo amamentar, mas não substituindo alimentação, refeições nessa idade mais, né? E a E às umidade vezes é muito emocional, né? Então, sente muito. E é uma idade que reflete muito também o que a gente sente. Então, às vezes, o que acontece é que o bebê tá colocando as frustrações dele no leite materno e no peito. Então, a mãe tem que mostrar que de outras formas ela também dá o afeto, dá a atenção, dá o aconchego. A gente não precisa se aconchegar só com o alimento, né? O alimento não pode ser essa fonte de conforto para as nossas frustrações. Então, muitas vezes isso acontece quando o bebê não está querendo comer e só quer mamar com essa idade. Então, a gente tem que entender aí qual que é a questão dessa família para o gatilho, né? para a gente poder intervir de forma bem respeitosa, bem amorosa, mas intervir antes que seja tarde, né? Não, concordo 100%. E às vezes, é, muitas vezes também a mãe está trabalhando o dia inteiro, e aí quando chega a criança também só quer o peito, porque é a relação dela com a mãe, é só através do peito, porque sempre foi assim desde que era muito pequena e não se conheceu outra forma, né? Então, é entender e ressignificar muitas vezes, né? Exatamente. Para as duas, Exatamente. né? E é muito importante observar, né, os bebês. Eu acho que, como eles não falam, eles demonstram muito. Então, assim, essencial observar e entender o que cada bebê está querendo te dizer, porque eles dizem muito também, né? Com Com certeza, atitudes. E com é bem legal. certeza. Bom, como saber se a minha bebê está acordando por fome ou não? Então, a gente falou um pouco disso, eu vou só retomar bem rapidamente, mas a gente já falou, né? E se é uma criança que está se alimentando bem durante o dia e ela tem idade já para não mamar durante a noite, provavelmente não é mais fome e sim hábito. E além disso, presta atenção como é que está a rotina dessa criança durante o dia e se todos os hábitos da rotina, não só os hábitos alimentares, estão favorecendo com que o sono noturno seja contínuo, porque lembra sempre do que a gente fala, né? Que a noite é um reflexo do dia, em tudo, né? Então, se o dia está equilibrado, a noite vai estar equilibrada. E se não estiver equilibrado o dia, provavelmente os despertares noturnos são pelo desequilíbrio diurno em todas as questões que se relacionam a esse espelho que a noite é. Então, sonecas ruins, janelas de sono ruins, carência afetiva dos pais, hábitos, né? E não necessariamente fome, tá? Uma coisa que eu vejo muito, Lu, é a família me dizer assim, ai, Letícia, mas tudo bem que eu não tenho que dar leite de madrugada, ele come bem durante o dia, não preciso disso. Mas para mim é muito mais fácil, porque ele dorme mais rápido se eu der essa oferta de leite. Eu tô cansada, tô trabalhando, voltei a trabalhar e tá muito difícil. Então eu prefiro dar para ele acalmar rápido e eu poder voltar pro meu sono. E uma coisa